Vamos para os perfis de investidores de acordo com a aversão ao risco. O que que é isso? É o quanto que você suporta tomar riscos. Então, você tem o conservador, que é aquele cara que tem a maior aversão ao risco, ele desconfia muito, ele gosta mais de investimentos de baixo risco, investimentos onde que não tem uma volatilidade tão grande, mas também menor retorno, né? Então, geralmente ele busca investimentos de renda fixa, investimentos mais seguros, conservadores mesmo, investimentos onde que você sabe o quanto que vai ser a sua renda, por isso renda fixa, então você vai ter um retorno de 10% ao ano, 15% ao ano, 20%, 5% ao ano. Você sabe que é aquilo, você vai colocar R$ 1.000, no final você vai ter 15% a mais daquele valor. Então, é um perfil que não tem muito conhecimento do mercado financeiro, ele não sabe quais são as possibilidades, ele acredita que tudo é arriscado, tudo pode ser golpe, nada vai acontecer realmente. Então são pessoas mais velhas, geralmente, pessoas mais velhas e com uma família já constituída. E aí esse tipo de perfil ele vai mais para renda fixa, né? Conforme eu havia dito. Então, são títulos públicos, títulos privados, LCI, LCA, CDB, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Então, são mais investimentos com menor risco, também com menor retorno. Outra coisa que é importante que eu vou falar várias vezes, que é o retorno, ele é sempre ajustado pelo risco. Então, se você quer mais retorno, você vai precisar assumir maior risco. Então sempre risco e retorno vão andando assim, né? Maior retorno, maior risco. Então sempre vai andando assim. Então se você é um conservador, você tem muito medo das coisas, então seu retorno também vai ser menor. Você assume isso. Aqui tem uma recomendação, né? Geralmente aí uma média que todo mundo recomenda para um cara conservador que não sabe nada, onde que eu vou alocar? Você aloca entre 80% e 90% do seu recurso em renda fixa e a diferença de 10 a 20% em renda variável. E essa renda variável aqui para um cara conservador é uma renda variável, mas que não é tão arriscada. Por exemplo, uma empresa bem sólida, uma Petrobras da vida, uma empresa sólida. Porém, a Petrobras, como ela tem vínculo com o governo, qualquer coisa que o governo fale, ela tem efeito nela. Então, talvez a Ambev seja melhor. Fundos imobiliários, eles são renda variável, só que eles têm um risco menor do que ações, por exemplo, né? Então, a renda deles é um pouco mais, digamos assim, constante, né? Então, esses 10, 20% pode ser alocado um cara conservador para fundos imobiliários. O moderado, ele já é um cara que tem um estômago um pouco maior ao risco, né? Então ele consegue colocar um pouquinho a mais do seu recurso em renda variável, acreditando em assumir um pouquinho mais de risco para ter um pouquinho mais de ganho também, mas ele fica ali no meio a meio, né? Ele fica ainda meio receoso e ele não tem muita ainda confiança naquilo. Ele tem um conhecimento mediano, né, do mercado, ele tem não tem, ele sabe que tem perdas, tem volatilidade, tem movimentação no mercado, mas ainda assim ele evita a tomar muitos riscos, né? E eu chamo isso aqui do perfil de transição. Então você está começando agora, geralmente quem está começando agora vai ser um conservador. Então esse conservador ele passa para um moderado, aí ele aprende um pouquinho mais, ele vê, ele sente ali o mercado como que é, ele vê que perder 10, 20, 30 reais ali não é tão assustador, porque depois ele vai recuperar e dependendo do prazo, né? Então é um perfil de transição, digamos assim. E aí
O recomendado aqui para você alocar de acordo com o seu perfil é você colocar entre 60% e 70% em renda fixa, 30% a 40% em renda variável. Então você vê que renda variável já aumentou bastante, e você vai começar a sentir ali que realmente o mercado ele é volátil, ele varia bastante, mas também ele recompensa os disciplinados, né, digamos assim. Então, é um perfil onde que vai alocar ainda assim mais em renda fixa, mas ainda ele pode se aventurar em outros tipos de investimento, como ações, ETFs, BDRs, então em tipos de investimento que tem um risco um pouquinho maior. O perfil arrojado, ele já é para investidores que têm um conhecimento maior. Então você, assistindo esse curso aqui, você vai adquirir maior conhecimento, pode facilmente se tornar um perfil arrojado, a menos que realmente seja da sua personalidade. Mas eu acredito que qualquer pessoa que entende do mercado, ela passa a ser arrojada, porque ela vai saber, ela vai ter maior confiabilidade no mercado, ela vai entender que a fórmula básica é risco, retorno, risco ajustado, retorno ajustado pelo risco. Então, se eu quero mais retorno, eu tenho que assumir mais risco. É a mesma coisa na fase lá de exponencialização. Na fase lá de exponencialização, você precisa tomar decisões, você precisa empreender. Então, o empreendedorismo, ele é o que dá maior, é um investimento que dá maior retorno. Aliás, o investimento que dá maior retorno é você mesmo, né? Então você precisa investir em você, investir em educação, investir em conhecimento, investir em experiência, aumentar o seu repertório. Então, agora voltando para negócios, né? Negócios, empreender, ele é o mais arriscado. Por quê? Porque é o que dá maior retorno, mas também é o que é maior risco. É muito fácil você quebrar se você não persistir, não ter constância. Então, um cara arrojado é isso. Então, ele ainda assim ele aloca um pouco em renda fixa, mas o seu maior percentual é em renda variável. Tem algumas pessoas, alguns investidores que eles chegam a alocar 95% ou até mais em renda variável, mas é aquele cara ali que ele tem um bom acompanhamento profissional, ele tem uma boa equipe auxiliando ele, e ele tá de olho no mercado todos os dias e a cada momento, né? Então, o recomendado aqui, na média, é entre 10 a 20% em renda fixa e 80 a 90% em renda variável, né? Então, ele é um tipo de perfil que ele sabe, né, que o retorno é ajustado pelo risco, conforme eu já falei, e, e os objetivos de investimento dele está alinhado com o seu perfil, né? Então, ganho de capital, renda passiva, vai depender daquilo que ele quer de fato, né? Então, ele pode já também arriscar, e como ele tem um conhecimento do mercado, ele já vai ter um conhecimento de tipos de investimentos diferentes. Então, alguns tipos de investimento mais sofisticado, como COI, criptomoedas, fundos de investimento em metaverso, então alguns mais exóticos, digamos assim, né?